Você tem um imóvel quitado, mas não sabe o que você pode fazer com esse imóvel. E aí, hoje eu vou te mostrar algumas coisas que você pode fazer com esse teu imóvel que já está quitado, para que você use o recurso que está lá parado, empregado naquele imóvel. Mesmo que você ainda receba aluguel dele, você pode usar esse imóvel para fazer diversas coisas. E entre as principais dela está investir em algum novo negócio, quitar dívidas, o que está acontecendo hoje demais no Brasil, porque juros está muito caro, então as pessoas estão usando o imóvel para trocar um juros caro por um juros barato, ou até você montar um planejamento de investimento através do teu próprio negócio, expandir o teu negócio utilizando aquele imóvel ali. E isso tudo sem ter que vender o teu imóvel, ele continua sendo seu. Bora falar sobre isso hoje? Então vamos lá, editor. Roda a vinheta que hoje a gente tem muita coisa aqui para conversar. Bom, pessoal, antes de mais nada, muito prazer. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Felipe Cunha, um dos especialistas aqui da Trino Capital. E hoje, galera, a gente vai falar sobre um produto que não é tão difundido aqui no Brasil, mas tem feito muitas pessoas conseguirem levantar recurso de uma forma muito criativa e também conseguir utilizar esse recurso para fazer diversos tipos de operações. Uma vez que esse modelo ele não fica com nenhuma dependência do que você vai fazer com o recurso. Você pode levantar o recurso e fazer o que você quiser com ele, desde fazer investimentos, planejar alguma coisa, fazer uma viagem, entra um dinheiro na tua conta. Resumindo, você faz o que você quiser com ele. Obviamente, aqui a gente te explica e te orienta para que você faça a utilização desse recurso de uma forma mais inteligente possível, já que aqui a gente não quer que você entre numa furada financeira, né? Ninguém aqui vai fazer uma operação para torrar o dinheiro e depois ainda ficar com problema. Como é que funciona isso aqui? Bom, hoje eu venho aqui apresentar para vocês um produto chamado Home Equity. Ele veio do inglês. Aqui no Brasil, a gente chama geralmente de crédito com garantia de imóveis. Como o próprio nome já diz, é uma coisa bem simples. Você pega o teu imóvel, coloca no banco como uma garantia e a partir desse teu imóvel, que agora está garantido e alienado ao banco, ele te empresta um dinheiro com juros muito mais baixos. Aliás, o menor juros que existe hoje no mercado é os juros a partir do crédito com garantia de imóveis. Você continua dono desse imóvel, só que ele fica alienado à operadora financeira. E geralmente você pode resgatar ali até 60% do valor desse imóvel como crédito na operação. Ah, Felipe, por que 60% do imóvel? Vamos olhar pela outra parte. O que acontece se você não pagar as parcelas do teu crédito, lá da amortização do teu crédito que você recolheu a partir do Home Equity? Muito provavelmente o banco vai pedir a retomada desse teu imóvel e ele vai botar o teu imóvel à venda no mercado. Lembra? Banco não é imobiliária. Ele não vai ficar procurando vender teu imóvel no melhor preço do mercado. Ele vai pegar esse teu imóvel e esse imóvel vai provavelmente para leilão. E aí, como vocês já sabem, aí, o mercado de leilão é um mercado que dá um baita de um deságio, ou uma desvalorização, para a gente não falar um economês chato aqui, ele desvaloriza muito o valor dos imóveis que estão em leilão, justamente para ele prover liquidez. O que é isso? Vender rápido. Ele precisa vender rápido aquele imóvel para que ele volte aquele prejuízo que você, que deixou de pagar, para o caixa dele, e aí ele consegue te ceder crédito para você e para todo mundo que tem imóveis qualificados para utilizar nessa operação como garantia dele. Então, os juros dessa linha de crédito, ela fica muito mais barata, justamente porque o banco tem da onde correr atrás caso você fique inadimplente com ele. Outra característica maravilhosa do crédito com garantia de imóveis é que você consegue fazer esse parcelamento do crédito que você pegou, além de ter um juros baixinho, você consegue rodar isso por prazos muito longos. Então,
Cara, existem diversos casos aqui. Vamos supor que, nossa, me perdi aqui no meu cartão de crédito, perdi meu emprego, cara, vou passar um tempo aqui sem grana e o cartão de crédito tá comendo nos juros, eu tô ferrado, cara. É um crédito que você tá pagando ali 20, 30, 40% de juros ao mês para o banco. Alguém tem dúvida que essa bola de neve vai crescer ao ponto de te matar? É isso aí mesmo. Ela vai crescer tão rápido que você não tem capacidade de pagamento e liquidação. Então, às vezes, uma dívida que começou com 10 mil reais, em poucos meses ela está lá na casa dos 100 mil reais, pessoal. Então, você tem que usar agora a inteligência e utilizar os recursos que você tem para poder fazer uma troca de taxa na dívida. Como a taxa do cartão é caríssima, o ideal é que você pegue um crédito muito mais barato, alongue essa dívida para que você respire e possa pagar esse seu quebra-mola que você gerou aí na tua vida, mas de uma forma que não vai te arrebentar, não vai te tirar todo o teu dinheiro que você tem, fora os recursos. Eu conheço gente que todos os meses está pagando ali o rotativo do cartão de crédito, não faz a conta. Cara, esse cara está se esmagando sozinho, ele está se enforcando e geralmente é uma coisa que enforca a pessoa devagar e com pressão. É triste, mas existe solução para isso e a gente aqui na Trino tem essa solução também. Vou pensar um exemplo prático aqui. Eu tenho um imóvel avaliado em R$1 milhão. Eu entro na administradora lá e falo, olha, quero fazer um crédito com garantia de imóveis, eu tenho capacidade de pagamento, tenho o imóvel aqui avaliado em R$1 milhão. Beleza, a administradora fala para você, olha, para você, eu tenho aqui até 600 mil que você consegue liberar de crédito dentro desse teu imóvel. Maravilha, eu pego esse crédito de 600 mil e agora esse crédito de 600 mil que eu botei no meu caixa vai virar um parcelamento até 240 meses com a amortização desse teu financiamento ali que você pegou utilizando o teu imóvel como crédito, como garantia para você tomar esse crédito. Antes que você se assuste, eu falei de um caso ali, que é um caso que eu vejo muitas pessoas se enforcando por conta de operações mal feitas ou mau planejamento financeiro, né, nas finanças pessoais. Às vezes a gente se enrola ali ou a gente tem algum tipo de emergência na vida, né, e a gente não teve um fundo de emergência ali para justamente ser operado nesse momento. O que você vai fazer? Você vai tomar uma dívida cara? Não. O ideal é que você vá tomar uma dívida barata e parcelar essa dívida por bastante tempo. Mas existe um outro lado da moeda, que é como usar esse crédito com inteligência para que você faça operações e ganhe dinheiro com isso. Vou te montar uma operação aqui simples. Lembra que eu falei que o teu imóvel, se você não pagar as parcelas, ele vai para o leilão, às vezes com desconto de 50% no valor do imóvel. Se eu tivesse, esse imóvel está avaliado em R$1 milhão, e se eu tenho outro imóvel de R$1 milhão, onde eu consegui levantar 600 mil reais, como eu usei o exemplo anterior, eu levantei 600 mil reais, fui no leilão, comprei um outro imóvel por 500 mil, fiquei um ano com esse imóvel, pagando juros pequenininho durante um ano, só que eu só vou pagar as parcelas desse crédito. Eu não vou ter que dar entrada, eu não vou ter que fazer nada. Então, vamos supor que durante 12 meses ali, eu usei o crédito que eu levantei a partir do home equity para entrar no leilão, comprar o imóvel, desembaraçar toda a questão de documentação do imóvel. Se eu tiver 100 mil, eu ainda posso aplicar 100 mil reais numa reforma ali dentro desse imóvel, já que eu levantei 600 mil e o imóvel valia 500 mil no leilão, ainda me sobra 100 mil. Eu poderia ainda fazer uma reforma dentro desse imóvel, e o imóvel que seria avaliado no mercado a 1 milhão, agora ele está valendo 1 milhão e 200 mil, pessoal. Olha, eu só vou pagar parcelas durante 12, 18 meses, e esse imóvel vai me dar um lucro fantástico. O nome disso é alavancagem patrimonial ou alavancagem financeira, utilizando crédito com garantia de imóveis. Essa modalidade é perfeita para o chamado flipping imobiliário, onde você utiliza o teu próprio recurso, ou seja, o recurso que está preso no teu imóvel, para você
aproveitar oportunidades no mercado e ganhar dinheiro com isso. E a gente sabe que o mercado imobiliário é um dos mercados mais perenes, né? Dificilmente você vai comprar um imóvel desavaliado ali em 50% e você ainda vai tomar um prejuízo nessa operação. É muito difícil isso acontecer dentro do ramo imobiliário. Outro tipo de operação que pode ser feita é com home equity. Cara, Felipe, estou bombando, fui consultar ali no meu banco, meu negócio está expandindo, eu tenho uma frota ali de carros, de transportador, alguma coisa dessa, mas eu preciso aumentar, expandir meu galpão logístico para que eu possa ter mais ferramenta, mais material, armazenar mais estoque, ou eu, cara, descobri aqui, eu sou um importador e eu consegui fazer uma operação aqui com um produto que eu importo da China, muito legal, só que, cara, tá faltando caixa, se eu for no banco pegar esse caixa, o cara tá me cobrando 3, 4% ao mês de juros. Isso aí não faz sentido. Se eu pagar esse 3, 4% de juros, eu estou fazendo uma operação para pagar para o banco. Você pode fazer isso com home equity com juros ali na casa de 1 e pouco por cento ao mês. Hoje, estou falando em 2026, tá, pessoal? Onde a Selic está 14,25. Então, você pega ali uma taxa que pode flutuar ali de 18, 20 e poucos por cento no home equity e montar essa operação, fazer uma importação da tua mercadoria. É tudo uma conta financeira. E isso também a gente te ajuda aqui, tá? Se você tem uma operação que você está pensando em fazer, a gente vai ter que entender qual a tua margem naquela operação, se aquela margem é superior ao custo do dinheiro que você está pegando aqui. Se ela for bem superior e te der uma garantia que aquilo ali, você já tem um histórico de operações feitas daquela forma e você tem segurança que aquela tua margem está estabelecida, a gente te ajuda no cálculo financeiro disso, para que você faça um planejamento bem montado e não entre em problema. Na verdade, aquilo ali vira uma baita de uma solução para você, te permitindo alavancar teu negócio, te permitindo crescer e expandir o teu negócio com crédito mais barato, não sendo tão onerado por isso. E aí, vamos lá, pontos que a gente tem ali de vantagens, né, no nosso crédito com garantia de imóveis. Primeiro, é óbvio, os juros é o menor juros do mercado, muito menor do que você pegar um crédito pessoal ou um capital de giro, muito menor. Prazos longos, você tem prazos aí de até 20 anos. E aí você alonga esse prazo, os juros é pequeno, você fica com uma parcela muito mais leve. E você continua com o teu imóvel. Bom, essas são as vantagens de você fazer um crédito com garantia de imóveis. Vamos para os pontos de atenção nisso aí? Vamos lá. Eu já falei alguns deles, mas vamos revisar aqui que é muito importante. Primeiro, o imóvel ele precisa estar quitado ou a maior parte dele já quitado. Algumas administradoras deixam você fazer um home equity mesmo que você esteja ainda rodando um financiamento nesse imóvel. Vamos supor que faltam ali saldo devedor de 10, 15, 20%. Algumas operadoras permitem, alguns bancos permitem que você utilize esse imóvel para levantar crédito, ainda que ele esteja com uma linha de financiamento. Ponto de atenção, pessoal, para mim, maior ponto de atenção, requer planejamento. Lembra, para você ter esse crédito barato, você pegou o teu imóvel e colocou ele dentro do banco como garantia. E isso tem um respaldo jurídico gigantesco. Pode botar o advogado que você quiser, se você ficar inadimplente e não pagar o banco, rapidamente ele vai retomar esse teu imóvel. Então, o ponto mais importante para você fazer um crédito com garantia de imóveis é muita atenção no teu planejamento para que você não caia nesse tipo de erro, porque ele pode ser muito, muito maléfico para você. E aí, ele só vale a pena se o dinheiro for bem usado. Concorda comigo? Bota aí nos comentários, por favor. Beleza, Felipe, mas como é que funciona então isso na prática? Eu chego lá e dou a chave do meu apartamento para o banco e ele bota esse dinheiro na minha conta? Calma, não é assim não. Existe um processo todo por trás disso. Como a gente está no Brasil, você já sabe, é um processo bem burocrático, mas até que ele é relativamente rápido, perto dos benefícios que ele pode te dar, de você pagar uns juros baratos, você pagar isso em um prazo muito longo. Vamos lá. Primeiramente, o banco vai fazer a análise do teu imóvel. Você vai pegar lá a tua escritura, vai pegar lá o teu IPTU, tudo isso, vai passar esses documentos lá para o banco em relação ao teu imóvel. O banco pode te pedir alguns documentos complementares e tal. Muitas vezes, pessoal, o banco não quer fazer imóveis que não tenham muita liquidez. Exemplo, área rural, tudo mais. Então, perfeito para você fazer esse tipo de operação
é utilizar imóveis em área urbana, imóveis em boas localizações, e aí ele vai entender que, olha, esse imóvel que ele está colocando aqui para mim é um imóvel bom, é um imóvel que, se eu tiver um problema com ele, eu consigo fazer uma liquidação rápida. Então, deixa eu permitir dar maior percentual para ele de possibilidade de crédito dentro desse imóvel. Isso aí é uma análise que o banco faz com certeza. Segunda análise, a análise do crédito. Como é que é feito isso? Ele vai pegar também e vai falar assim, beleza, o Felipe ele tem um imóvel de 1 milhão, tá, ele está em área urbana, legal, tá, então posso permitir isso. Será que o Felipe vai ter capacidade de me pagar essas parcelas? Então, assim como no financiamento e tudo mais, o banco quer saber se você tem capacidade de pagamento. E aí você entra praticamente naquela regra do financiamento. Você tem que comprovar sua renda, você tem que estar com o nome legal, tudo isso para que ele possa fazer isso. Nome bom nem necessariamente é o maior dos entraves, a depender da tua dívida e tal, não é um dos maiores entraves. Muitas vezes a pessoa já está endividada e ela está querendo fazer o home equity justamente para pagar essa dívida. Então existe um modelo de defesa que a gente consegue fazer lá com o banco para orientar, olha, ele está fazendo essa operação aqui de crédito, ele está com algum problema aqui no nome dele, justamente porque ele está querendo fazer essa modalidade para limpar o nome dele, alongar essa dívida e sair de uns juros cavalar que ele está pagando aí por mês. Tendo isso tudo em mãos, o banco define o valor que ele te permite liberar. Aí ele define o valor para você, olha, Felipe, eu te libero até 600 mil reais. E aí você define, olha, então eu vou precisar de 300 mil só, não estou precisando de 600 mil, eu vou usar só 300 mil desse crédito aí. Beleza, então ele faz toda essa análise, gera um contrato, esse contrato vai para análise sua e do próprio banco, e aí ele vai te mandar um contrato para fazer a garantia no cartório. Então você precisa lá colocar o teu imóvel, vai no cartório, aliena ele fiduciariamente ao banco. Tem todo um processo de papelada ali, bem detalhado. Isso aí, para quem quiser fazer, a gente explica isso ponto a ponto, porque é só, estou falando de burocracias aqui. Mas é só para você saber que depois de analisado o imóvel, analisado o teu perfil financeiro e analisado o volume de dívida que ele consegue gerar para você, aí você vai pegar e ele vai gerar um contrato e uma documentação que você vai ter que passar aquela documentação, cartório, assina, dor de cabeça, mas funciona. Feito toda essa burocracia, isso vai para o banco e aí ele faz a liberação do crédito, que é basicamente depositar esse valor dentro da sua conta. Com esse valor, lembra, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser sacar o dinheiro inteiro e fazer uma fogueira, não tem problema nenhum. Mas você vai ter que pagar as parcelas, senão você vai perder o imóvel. Se você quiser pegar esse dinheiro e fazer um sonho da tua vida, comprar uma viagem, o que for, dá para fazer. Só que você vai precisar ter capacidade de pagar isso. Lembra, pessoal, é muito importante que você não entre em inadimplência com o banco quando você estiver fazendo uma operação de home equity. Então, mais do que nunca, a gente orienta muito os nossos clientes aqui a montar a operação junto com a gente para que a gente entenda esse planejamento e dê o nosso aval também. Obviamente, a decisão final é de cada um. Você é dona do teu nariz, você faz o que você quiser com o teu dinheiro. Mas se você tiver um suporte de uma empresa que entende todo esse balaco financeiro aí e pode te dar mais precisão no teu planejamento, eu acho que isso é muito bom. Se estiver precisando falar com a gente sobre esse tipo de produto, vou deixar o link da Trino Capital aqui embaixo nos comentários. É só você mandar um chat lá, falar com a gente. Vai ser um prazer atender vocês. Beleza? Bom, então, hoje eu já expliquei para vocês aqui o que é o home equity, como é que ele funciona, os pontos que a gente tem que ter atenção. Eu sou muito focado nisso. Os pontos que a gente tem de vantagens dentro desse tipo de modalidade e como que você pode fazer para montar uma operação dessa, todo passo a passo para isso. Se você já estava até agora aqui nesse vídeo, gostou desse vídeo, eu vou agora no final, eu sempre peço no final, me dá aquele likezinho lá nesse vídeo, bota aí a tua inscrição no nosso canal. Se você gostou desse assunto, cara, a gente fala de diversos outros assuntos financeiros aqui também, então vale a pena você, se você não está inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal e já ativa o sininho, porque toda semana a gente manda vídeo novo aqui e com assuntos muito diferentes. Você já sabia que existia um home equity? Você já sabia que existia essa modalidade de operação? Então, dá aquele like pra gente aí. Eu sou o Felipe Cunha, vou ficando por aqui e te espero
no nosso próximo vídeo. Qualquer dúvida, liga aí pra gente, chama a gente que a gente te ajuda. Grande abraço e até o próximo vídeo.